Meu nome é Dénia de Oliveira, eu tenho 30 anos e sou maquiadora. Eu iniciei na Igreja Universal aos 12 anos. De início, assim, eu me interessei muito pelo trabalho de Força Jovem, o trabalho da igreja em geral. Aquela coisa de ajudar as pessoas, muito bonito, muito legal de se ver. E eu comecei a envolver com o trabalho. Mas, num tempo, eu percebi que eu estava fazendo por fazer. Dentro de mim tinha algo que era como se tivesse um ponto de interrogação. Eu achava que eu tinha Espírito Santo, porém, quando vinham as lutas, eu me sentia muito insegura dentro de mim. Era como se batesse um desespero e eu pensava assim, como que eu vou resolver essa situação? E o tempo foi passando, começaram a acontecer inúmeros problemas na minha casa e o reflexo disso foi que eu não permaneci na igreja e nem na presença de Deus, que é o principal. O meu padrasto, ele começou a me molestar em casa e aí nisso surgiram várias brigas com a minha mãe, ele também espancava a minha mãe, então dentro de mim foi crescendo um ódio mortal contra ele, ao ponto de eu querer planejar a morte dele, de eu desejar a morte dele todos os dias. Comecei a ter uma depressão muito forte, que eu só queria ficar deitada. Às vezes eu não comia, às vezes eu ficava só dormindo, às vezes trocava o dia pela noite. E foi então que eu conheci a droga, pela primeira vez. Eu usei a maconha. Eu falava na época assim que maconha era fraquinha, que não dava nada. Cheguei a usar 1 ou 2 vezes no máximo. E aí, infelizmente, eu conheci a cocaína, que foi aí que eu me afundei de verdade. E a cocaína, ela te dá uma sensação de liberdade tão grande que aí sim eu tive coragem de sair para as baladas, de ficar com vários homens, de estar no meio do tráfico. Já cansei de ir de um morro para o outro, levando droga para os caras, na época eles chamavam de aviãozinho. E fui viver nessa vida. Cheguei a ter confronto com polícia, bater de frente com polícia, já apanhei de policial. Tomei tiro de raspão, tomei tiro de borracha e a minha vida só foi afundando. Comecei também a usar o crack. Eu usava o mesclado, que era a maconha misturada com a pedra. E eu comecei a me viciar naquilo. Eu lembro que na época o meu irmão, que era envolvido nesse meio, ele veio chorando para mim, falando para eu não usar isso, para eu me cuidar e tal, mas eu não queria saber de ninguém. Teve um dia que eu dei um princípio de overdose em casa. Na noite anterior, que foi de um sábado para domingo, eu cheirei pó a noite inteira e bebi, misturei vinho com vodka e várias outras bebidas na época. E eu cheguei em casa e passei muito mal, fui andando pro banheiro arrastada e acabei desmaiando lá dentro. Quando eu acordei, a única coisa que vinha na minha cabeça era Deus. E aí eu pedi a Ele uma ajuda, eu pedi a Ele uma oportunidade para eu poder voltar a ter vida de novo. E foi aí que, se passaram alguns dias, apareceu um pastor e um obreiro lá na porta da minha casa. E de princípio, assim, eu fui até bem grossa com eles, eu não queria atender e tal, mas eles foram lá, conversaram comigo, eu contei tudo o que estava acontecendo e eles foram direto. Se você não se entregar, o diabo vai levar a sua alma. O próprio Deus, ele deu um start. Ele mostrou para mim assim, poxa, aquele dia você me pediu ajuda. Só que aí você não decide. Como que eu vou poder entrar na sua vida e te transformar se você não decide a sua vida? Ali eu decidi. Ali para mim foi um encontro com Deus. Porque eu reconheci os meus pecados e eu me coloquei à disposição de Deus para falar, poxa, meu Deus, aqui, toma a minha vida. Agora é o Senhor que vai conduzir. O que o Senhor falar, eu vou obedecer. Só que eu precisei ser radical. Quando eu tomei a atitude certa, Deus ele começou a agir dentro de mim de uma forma diferente, que antigamente não era assim. Então, eu fui me entregando. E da mesma maneira com que eu ia me entregando para o Senhor Jesus, Ele se dava para mim. E aí eu comecei o processo. Buscava todas as reuniões, me batizei nas águas, né, que foi o primeiro passo. Todos os dias eu tinha o meu momento, eu parava, eu buscava, eu falava com Deus tudo que estava dentro de mim. E eu até me emociono porque foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. De tudo que eu já recebi,
de todas as bênçãos, de todos os livramentos, receber o Espírito Santo foi a maior alegria que eu já pude ter na minha vida. Eu não podia mais viver sem o Espírito Santo. Todos os dias, quando eu acordava, eu só queria morrer, porque a vida não tinha sentido para mim. Eu não tinha cor, não tinha brilho. Eu me sentia tão inútil. Mas o Espírito Santo, ele veio com a totalidade dele na minha vida. E eu passei a ler os livros, li a Bíblia e fui buscando, eu fui me enchendo. Era como se fosse aquelas dosagens. Cada dia você vai completando até você transbordar. E assim aconteceu. No último dia, eu até fiz uma oferta agradável aos olhos de Deus. E eu falei com Deus, meu Deus, que essa oferta fale por mim, porque eu já fiz tudo. Eu abri mão do mundo, eu abri mão do meu eu, das minhas vontades. Eu orei, eu busquei, eu jejuei. Eu dei o meu máximo. Então agora é com o Senhor. Então que o Senhor enche a minha vida, porque eu não posso mais viver sem o Senhor aqui. E aí, no dia 16 de abril de 2011, depois que eu desci do altar, que eu fui para o meu lugar, eu fechei os meus olhos, e Deus, ele me encheu. Ele me encheu completamente. Ali começou uma nova vida, e eu falo que nasceu uma nova Dênia. É como se eu tivesse um gigante aqui dentro de mim, que desbravava tudo. Poderia vir qualquer problema na minha frente, grande, pequeno, médio, não me importava, porque eu sabia que Deus estava comigo. Eu sabia que Ele ia ser comigo e que eu ia vencer tudo. E aí tudo começou a mudar muito mais. A escola que eu tinha parado, eu voltei a estudar, me formei. Hoje eu tenho uma profissão. Hoje eu não sou Marta, eu sou Maria. Eu não faço por fazer, eu faço porque é gratificante, porque o Espírito Santo me inspira todos os dias a querer ajudar alguém. Hoje eu enfrento minhas guerras, sim, mas eu venço todas elas de cabeça erguida, porque Ele me preencheu, Ele quem conduz a minha vida. Então, o Espírito Santo é o maior investimento que a gente pode fazer. Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso prazer, é a paz, completamente diferente da Dênia de antes. E eu tenho certeza que daqui é só para a eternidade. Salva e nunca mais olhar para trás, porque de onde Deus me tirou eu não volto mais.